Olá, amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no canal Lições de Amor, com o objetivo de darmos continuidade ao estudo da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. Nós atualmente estamos estudando a obra O Homem Integral, psicografia de Divaldo Franco, e hoje nós vamos abordar o capítulo de número 22, Mecanismos de Evasão, dentro de um novo bloco que nós começamos hoje. Esse bloco é um bloco de capítulos organizados, né, ajuntados, digamos assim, que está presente nas novas publicações, nas novas edições desta obra, né? Então, eventualmente, se você tiver uma edição mais nova, você vai ver que no capítulo 22 inicia-se um novo bloco de maturidade psicológica, né? As edições mais antigas não têm essa divisão. Então, fiquem todos muito à vontade. Nós iniciamos o estudo dessa obra no dia 3 de janeiro. Nós sempre dizemos, porque eventualmente alguém pode estar assistindo esse vídeo por primeira vez, que não é o nosso propósito fazer aqui um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise, ou fazer psicoterapia de grupo, mas sim estimular-nos a todos a leitura e ao aprofundamento possível dessa leitura dentro das limitações que eventualmente nós temos. Sempre recomendamos a todos que possam fazer a leitura prévia do texto. O link da obra se encontra na descrição desse vídeo, também na Editora Leal, ligada à Mansão do Caminho, que faz a venda das obras do médium Divaldo Franco, e por isso nós estamos aqui, para que a gente estude a psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, para que todos possamos ser convidados ao processo de amadurecimento psicológico e evolução espiritual que tanto almejamos, em torno do Evangelho e das suas lições de amor, lições de disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Então fiquem super à vontade para participar conosco, com comentários, perguntas, colocações. Nós sempre pedimos, evitando detalhes da vida pessoal ou de outrem, e sempre que surgirem essas demandas, nós iremos abordar no início de cada vídeo. Então, vamos, antes de iniciar e para iniciar, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, com o objetivo de reflexionarmos sobre as nossas vidas de um ponto de vista existencial. Dai-nos força, coragem, para que possamos enfrentar os nossos aspectos ainda nebulosos, colocar luz e entendimento nessas questões, para que sejamos pessoas melhores e nos estimulemos a um desenvolvimento mais aperfeiçoado de nós mesmos enquanto estamos a caminho. Vem ter conosco, pelas necessidades que temos, abençoa os nossos bons propósitos, que assim seja. Então, meus amigos, vamos começar fazendo um pequeno preâmbulo sobre o ego e os mecanismos de defesa. Há uma obra de Anna Freud, filha de Sigmund Freud, em que ela fala sobre esses mecanismos de defesa e a gente vai entender qual a relação deles com os mecanismos de evasão que Joana aborda nesse capítulo, né? Me parece que os mecanismos de evasão de que ela cita, né, que ela faz menção, são uma espécie específica de alguns mecanismos de defesa já estudados pela teoria freudiana. Então, à medida que a gente for avançando nos conhecimentos de Joana de Ângeles, a gente vai entender isso com mais profundidade. Então, vamos lá. Sobre o ego e os mecanismos de defesa, uma abordagem por Anna Freud, nós percebemos que à medida que as instâncias do ego se esforçam por restringir os impulsos do id, né, aquele repositório de pulsões instintuais, por métodos próprios, todo esse esforço que vise de algum modo mobilizar o sujeito para uma tomada de decisão, a chamada responsabilidade, colabora para a atuação da sua maturidade psicológica. E esse impulso surge em cena sempre como um perturbador da paz reinante. Esse esforço de tornar-se
mais consciente de quem se é, trabalha para, na verdade, tentar eliminar certos recalcamentos, que foram, com o passar do tempo da nossa constituição subjetiva, laboriosamente realizados, para afastar da consciência tudo que fosse desprazeroso. E destruir, essa é a intenção, de revisitar esses conteúdos, né, tentar, como se a gente estivesse desenterrando, né, esses recalcamentos, essas repressões que foram feitas. Nós estamos também tentando destruir formações de compromisso, cujo efeito era, mesmo que de forma patológica, fazer com que as coisas estivessem mais ou menos acomodadas com o nosso ego. Então, isso funcionava de forma egocintônica, mas não deixava de gerar sintomas como sinais de conflito psíquico. Mas para que a gente possa tratar os sintomas, é necessário mergulhar nas raízes do inconsciente para descobrir as causas do sofrimento. E esse processo é um processo, digamos assim, de perturbador, né, da paz, entre aspas, que estava antes reinante. Ou seja, é como se, muito laboriosamente, o ego tenha se encarregado de varrer cuidadosamente todas as sujeiras, digamos assim, para debaixo do tapete e acomodá-las ali da melhor forma possível, com a recomendação de que a sujeira ficaria lá e ninguém jamais mexeria. E aí vem alguém, num ápice de proatividade, sabe aquelas pessoas que querem resolver tudo e tirar tudo a limpo? O desejo de resolver essas questões conflituosas, colocando todos os tapetes e os móveis para cima e convocando todos os esforços e investimentos psíquicos para fazer uma faxina geral. Então, o que é esperado ocorrer dentro do nosso psiquismo regido por forças que se mobilizem todas as defesas possíveis e imagináveis, contrárias ao enfrentamento, como se tivesse sido detectada uma espécie de ameaça, cuja percepção é, na verdade, resultado de uma forte resistência. Então, nós tendemos a resistir em relação a alguém ou algo que nos mobilize da neurose formada. Né? A gente está acostumado com os sintomas, a gente já conhece isso, desde que o mundo é mundo e desde que a gente se reconhece por gente. Então, mexer nisso é desconcertante. Então, o ego assume, assim, uma posição de antagonista ao próprio desenvolvimento ou amadurecimento psicológico, por mais incrível que isso possa parecer. Né? Então, a palavra defesa serve para descrever essa luta, a luta do ego contra ideias ou afetos dolorosos insuportáveis. A palavra defesa está presente na teoria freudiana, especialmente e por primeira vez no texto de 1894, quando Freud escreve As Neuropsicoses de Defesa, e ela é empregada aí e em trabalhos posteriores, como A Etiologia da Histeria, Observações Adicionais sobre as Neuropsicoses de Defesa, que foi uma complementação a esse trabalho, e também numa obra posterior, Inibições, Sintomas e Ansiedade, 1926, que Freud afirmou pensar que seria uma vantagem utilizar defesa desde que fosse empregado explicitamente como uma designação geral para todas as técnicas de que o ego faz uso ou se serve em conflitos que possam redundar em neurose, em relação ao qual o recalcamento é um método especial de defesa. Então, todos os métodos defensivos até hoje, descobertos pela análise, servem a uma finalidade única: auxiliar o ego na luta com a sua vida pulsional. Então, é uma forma que o ego tem de, entre aspas, viver em paz. E são motivados por 3 principais tipos de angústia a que o ego está exposto. Né? Inibições, Sintomas e Ansiedade, a obra de 1926, é também conhecido como inibições, sintomas e angústia, né? Só para uma explicação. E esses 3 principais tipos de angústia ao que o ego está submetido são basicamente a angústia pulsional, uma espécie de medo por antecipação da força das nossas pulsões, uma angústia objetiva, que é o caso da angústia, por exemplo, das crianças, que não
querem transgredir as proibições impostas pelos pais, né, como se fosse uma angústia de castração, e a angústia da consciência, ou seja, a angústia do superego contra o ego, para não promover a satisfação requerida ao desejo pulsional. Então, além desses três tipos de angústia, a gente tem que a mera luta de impulsos conflitantes é suficiente para pôr em movimento os mecanismos de defesa. Por exemplo, quando a gente fala de angústia de castração, ela produz nas crianças o mesmo resultado que a angústia de consciência provoca nos neuróticos adultos. O ego infantil teme as pulsões porque teme o mundo exterior. E a sua defesa contra elas é motivada pelo medo do mundo exterior, ou seja, pela angústia dita objetiva. A função do ego é uma função mediadora, integradora e humanizadora entre as pulsões, as exigências e ameaças do superego e também as demandas da realidade exterior. Então, o ego surge como uma unidade e como uma instância psíquica que assegura a identidade da pessoa. O ego, ele não nasce conosco, ele é uma construção e vai se formando à medida que nós nos identificamos com os objetos externos. Ele é como um polo defensivo do psiquismo, uma espécie de mediador. E os mecanismos de defesa do ego são processos que visam desenvolver uma solução para os conflitos, para as ansiedades, para as hostilidades, para os impulsos agressivos, ressentimentos e frustrações. Tudo aquilo que não foi solucionado como sujeira debaixo do tapete, no nível de consciência, de forma a aliviar as nossas tensões internas. Então, a gente tem diversos exemplos desses mecanismos, como, por exemplo, o mecanismo de negação, que é um dos mecanismos mais conhecidos que existem. A espécie de recusa ou invalidação de um pensamento ou comportamento, tentando torná-lo inexistente. Pois se nós admitíssemos que ele existe e que nós o executamos, tal sentimento causaria muita angústia, né? E esse tipo de mecanismo de defesa, ele não pode ser antecipado. Nós só vemos a sua realização depois que ele se processa. Mas após o seu processamento, a gente pode ter condição de analisá-lo, de tentar investigar quais foram as causas desencadeantes desse mecanismo de defesa e tentar, com isso, trabalhá-los. Então, não é para a gente ficar numa ansiedade por tentar evitar, a todo e qualquer modo, não efetuar mecanismos de defesa, porque isso é praticamente impossível. Nós sempre vamos atuar em algum mecanismo de defesa para que o ego possa se proteger. A intenção é a gente ter uma autopercepção tal que nos permita perceber quais são os gatilhos que desencadeiam, a ponto de trabalhá-los para que a gente possa amadurecer psicologicamente, né? Por exemplo, como o próprio Freud definiu, né, o recalcamento como um método específico de um mecanismo de defesa, ele consiste em manter afastado da consciência alguma ideia penosa, uma representação ligada a um afeto desagradável. E quando a gente faz uma exposição a esse pensamento, a esse sentimento, é como se a gente propusesse uma certa dessensibilização. Então, não é que a gente vai acabar com o recalcamento, mesmo porque muitas vezes ele se dá de uma operação inconsciente para o sujeito, mas tentar lidar de uma forma melhor com tudo isso que nos pareça conflituoso para tentar diminuir a sua ocorrência. Outro mecanismo de defesa muito comum é o da racionalização, quando a gente busca uma justificativa falsa que torne uma determinada ação, pensamento ou sentimento imbuída de um propósito útil para a nossa autoproteção e conforto psíquico. Isso é pejorativo no sentido de que nos engana, é como se a gente estivesse enganando a nós mesmos, né? Então, é um claro sinal de imaturidade psicológica, o enfrentamento a essas questões desagradáveis, assumindo a responsabilidade sem culpa, é uma saída, por exemplo. Há um outro mecanismo que é o de regressão, em que a gente retorna a atitudes passadas, fases de desenvolvimento pessoal passados, para que a gente possa buscar de novo a experiência de satisfação, de gratificação, quando nós nos sentimos seguros e protegidos, para fugir da angústia, como, por exemplo, retomar uma abordagem imatura e infantil pregressa para que a gente se sinta mais confortável. Tem também a formação reativa, que é muito comum nos dias de hoje,
onde há uma espécie de falso moralismo. A gente tenta demonstrar uma tendência oposta, que ao que a gente costumava expressar anteriormente, é para mascarar nossos verdadeiros impulsos e negar tendências que continuem existindo de modo oculto no nosso interior. Por exemplo, me torno alguém militante em relação à causa de uma minoria, mas na verdade eu conservo preconceito em relação a essa minoria, né? A minha ação já me ajuda, digamos assim, a talvez perceber o outro lado da história e com isso diminuir o preconceito. Se houver uma reflexão sincera sobre esse tipo de mecanismo de defesa, ou seja, eu vou eventualmente atuar nesse mecanismo de defesa, mas depois que ele ocorrer, se eu fizer uma autocrítica, uma autoanálise, eu posso reavê-lo, né? Há também a idealização, a tendência que a gente tem de exagerar certos pontos positivos de um determinado objeto para se proteger de uma angústia. Em geral, a idealização, a fantasia romântica, até a superstição, são formas que a gente tem, né, de se amparar, de se escurar, porque não dá conta mesmo da gente suportar tudo. Tem o mecanismo projetivo, tão frequente, tão popular quanto a negação, né, que é o oposto à introjeção. É quando a gente atribui ao outro certos aspectos psíquicos próprios, mas que nós não reconhecemos como nossos. A introjeção, por exemplo, visa resolver alguma dificuldade emocional individual com as nossas questões ligadas à imaturidade psicológica, tomando para a própria personalidade características de outras pessoas. Então, a idealização tem muito a ver com a identificação, como se a gente quisesse se sentir próximo dos nossos próprios ídolos, reflexo de um ego fragilizado e, muito provavelmente, de um complexo de inferioridade. Temos também o deslocamento, também muito comum, como a projeção, como a negação, que é a substituição da finalidade inicial por outro destino, mas socialmente aceitável. Por exemplo, eu não posso espancar todo mundo que eu detesto, mas eu posso quebrar meia dúzia de copos, né? Falando aqui, por exemplo, desse mecanismo de agressividade e violência. E a fixação, que tem um pouco a ver com a regressão, mas é um estágio mais avançado, em que há uma persistência em certos estágios do desenvolvimento psicológico, resultante de certos elementos incompletamente amadurecidos. É uma carência da personalidade de promover uma integração harmoniosa com o seu todo. A organização emocional encontra-se ainda no estágio imaturo, havendo um intervalo bem marcante entre o estado biológico e a independência emocional, como se um não estivesse acompanhando o outro. Então, agora a gente vai fazer uma contextualização com o Evangelho de Jesus. Vamos falar da experiência de Jesus no Getsemane e dos mecanismos de evasão atuantes nos seus apóstolos enquanto isso acontece. O texto está em Mateus, capítulo 26, versículos 20 a 46. Narra o evangelista que, chegando à tarde, Jesus senta à mesa com os seus 12 apóstolos. E quanto estavam comendo, ele disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. E eles, se entristecendo muito, começaram cada um a lhe dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse aos apóstolos: o que põe a mão no prato comigo, esse há de me trair. Porque em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E Judas, o que o traía, respondendo disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus responde: tu o dizes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos desde agora, que não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão.
Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus chegou num lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, numa segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado aquele que me trai. Essa passagem, ela é muito interessante, justamente por nos fazer entender o quanto que nós somos efetivamente frágeis, né? Como diz o Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier na obra Boa Nova, nós somos mais frágeis do que perversos. Então aqui a gente vai ver alguns trechos desse texto em que a gente percebe mecanismos de evasão. Quando Jesus senta-se à mesa com os seus apóstolos, né? E ele fala sobre a traição, em verdade eu vos digo que um de vós vai me trair, a gente vê primeiro o mecanismo de negação. Talvez em muitos ali a negação sincera, né? Não, eu não, Senhor. Porque aquilo realmente não estava passando pela cabeça. Mas na figura de Judas, que já estava tramando a traição, né? Ele até utiliza uma espécie de ironia ou de simulação, né? Porventura sou eu, Rabi? Ao que Jesus responde: assim tu o disseste, né? Quando Jesus fala sobre as impressões pesarosas que ele estava tendo sobre o seu futuro, ele lembra de um trecho do Antigo Testamento, porque estáis todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então essa dispersão é o simbolismo máximo para os mecanismos de evasão que por vezes nós assumimos em momentos de testemunho. Além disso, ele fala sobre a famosa negação de Pedro. Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, né? Mecanismo de evasão muito básico. E até o adormecimento dos discípulos, já no Getsemane, já no momento em que eles deveriam estar atentos para velar e orar com Jesus, a gente tem mais um mecanismo de evasão, diz o texto evangélico, porque os seus olhos estavam pesados, né? Talvez pesados das coisas do mundo, pesados pela hipnose de espíritos malfazejos que ali estavam envoltos e eles eram médiuns, né? Então aqui a gente tem, entre os apóstolos, diversos mecanismos humanos que nos ajudam a entender como que esses mecanismos de evasão são contrários à responsabilidade e maturidade psicológica por parte do homem. Então agora nós vamos trabalhar um pouco no texto de Joana, vendo essa psicogênese desses mecanismos de evasão. Joana de Ângeles inicia o capítulo dizendo: a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Ou seja,
Na fase infantil, nós nos habituamos, nesse processo de desenvolvimento que nos é natural, a ter os nossos anseios, digamos assim, intuídos pelos nossos protetores, por aqueles que exercem a figura materna e paterna. E temos também, assim, a expectativa de que todas as nossas necessidades serão satisfeitas e atendidas por esses que nos cuidam. Alguns de nós, por comodismo, por crença ou cultura de que nascemos para ser servidos, porque não soubemos lidar com a frustração, ou sentindo um ambiente hostil do lado de fora, nos negamos a crescer. E utilizando um dos mecanismos de defesa que falamos aqui, trazidos por Ana Freud, da fixação, nos fixamos nessa fase infantil, nos tornando para isso um peso social. E aí a gente evita assumir as responsabilidades que precisamos assumir, utilizando para isso diversos mecanismos de defesa do ego, mecanismos de evasão contra o enfrentamento dessa realidade desprazerosa, como nós vimos anteriormente. Como é muito mais fácil exigir do que se esforçar para conquistar, alguns de nós dilata esse período infantil, que Joana de Ângeles chama sobre prolongamento da infância psicológica, supondo que este estágio egocêntrico do narcisismo primário deve permanecer sem prazo de validade, ainda que nossa identidade biológica esteja em franco desenvolvimento e amadurecimento, não acompanhando, né, por conseguinte, o nosso desenvolvimento psicológico. Mimados, nos acomodamos a exigir e ter. E se alguém com tal imaturidade psicológica detém o poder em suas mãos, quaisquer privilégios, dinheiro, fama, poder, cargos políticos, capacidade de influenciar as massas, inteligência, poder de oratória ou qualquer outro trunfo, nós podemos estar diante do pior ditador com um poder de destruição incalculável em suas mãos. Quando, na verdade, ao invés do desejo de poder que caminha na contramão do amor, como defende Carl Gustav Jung, deveríamos manter um esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada. Então, muitos que nos regozijamos, que nutrimos esta imaturidade psicológica, nos acreditamos credor de todos os direitos, nutrindo, criando e desenvolvendo sempre novos mecanismos inconscientes de evasão dos nossos deveres, sempre analisados à luz do discernimento e da razão, como de prevalência do período infantil e das suas marcas. E são essas marcas, principalmente na forma de traumas psicológicos, que permanecem como sequelas da sua castração. E o desejo de realizar esses anseios apenas se projetam à frente quando lhe surge a oportunidade. Então a gente continua sempre naquela expectativa de realização dos nossos anseios, aguardando apenas um momento azado para isso. Só que essa privação dos sentimentos e prolongamento dessas angústias acabam produzindo dilacerações muito profundas, difíceis de serem sanadas. Por isso é importante nós atentarmos para o nosso papel de cuidadores, enquanto executantes da função materna e paterna, enquanto pessoas de referência para aqueles que são as crianças, né, que estão se espelhando nos exemplos dos adultos, porquanto nada pode devastar mais a vida de um ser humano do que a inconsequente função de cuidar, agir no cuidado com o outro de forma inconsequente e negligente. Nesses casos, nós estamos diante de uma incapacidade de desenvolvimento emocional que não acompanha o desenvolvimento físico e intelectual, né? Mas que promovem, assim, um movimento completamente desastroso da formação psíquica desse sujeito. Porque o desenvolvimento físico e intelectual não necessariamente são impactados pelos fenômenos psicológicos da imaturidade, mas a vida subjetiva, a vida individual, com certeza, é marcada por todos eles. Então, em geral, esse sujeito marcado pela imaturidade psicológica se coloca sempre como um adulto suscetível
medroso, melindroso, instável, ciumento, que não superou a sua crise de infância, que se acostumou a ter aqueles que executaram a função materna ou paterna sempre resolvendo os seus problemas ou impondo a sua autoridade pelo medo, o que promoveu o sujeito recorrer a certos mecanismos defensivos para que ele pudesse sobreviver, com mecanismos desculpistas para não lutar, para não se posicionar quando o momento propõe uma tomada de decisão, para não se portar de forma responsável perante o enfrentamento. Aliás, há um nome para isso, que é Síndrome de Peter Pan e Complexo de Wendy. Vamos falar um pouco sobre isso. Além da popular história de Peter Pan, aquele desenho, né, do menino que não queria crescer, na vida real podem existir também homens que continuam agindo como meninos, apesar da idade, e mulheres que atuam como mães ao invés de esposas. É lógico que aqui a gente está fazendo mais ou menos caricaturado a síndrome de Peter Pan por homens e o complexo de Wendy por mulheres, mas não necessariamente está vinculado ao sexo, né? Ou melhor, à expressão do gênero. Dan Keeler, psicólogo norte-americano, estudou a síndrome de Peter Pan, conhecida como uma espécie de bloqueio à maturidade emocional infantil. E Jaime Lira pesquisou sobre o complexo de Wendy, analisando como as pessoas que focam no cuidado, proteção e controle dos demais acabam esquecendo da própria vida. Então, apesar da maior parte dos portadores da síndrome de Peter Pan serem homens e do complexo de Wendy serem mulheres, ambos podem ser afetados, ainda que em menor proporção. A síndrome de Peter Pan, ela se caracteriza por um conjunto de comportamentos apresentados por um homem que não sabe ou não pode renunciar ser filho para se tornar pai, ou seja, são homens que não querem deixar de ser crianças, que se sentem e vivem como crianças e esperam ser entendidos pelos demais. A síndrome de Peter Pan se caracteriza, portanto, pela imaturidade em certos aspectos psicológicos, com impactos sociais e relacionais, além de poderem apresentar certos comportamentos narcisistas, comportamentos egocêntricos de dependência, irresponsabilidade e rebeldia. Acima de tudo, são homens que temem a solidão, o abandono e o fracasso. E a irresponsabilidade é uma de suas características principais, que exercem colocando a culpa nos demais e faltando a compromissos. No âmbito dos relacionamentos amorosos, isso ocorre com mais frequência, em que eles não se esforçam para fazer parte de um casal maduro e estável. São homens ameninados, que resistem a crescer e amadurecer, por isso incapazes de cuidar, proteger ou levar adiante um relacionamento maduro. Daí o fato da grande maioria deles optar sempre por relações mais superficiais, sem permanecer muito tempo numa relação estável, já que costumam fugir dos seus compromissos. E o complexo de Wendy, imagina, perante essa criança que cresceu, mas não quer tomar conta das próprias responsabilidades, se coloca na condição de cuidadora master, de supridora de todas as demandas, né? Tampadora de buracos. Então, o complexo de Wendy pode ser reconhecido em mulheres que manifestam uma preocupação excessiva pelo bem-estar do outro, acompanhado de sentimentos de medo, a rejeição, de uma insegurança contínua. Apresentam uma série de condutas significativas, como se sentir imprescindível, sem mim, o que vai ser daquela pessoa, tentar fazer o par feliz de uma maneira persistente, evitar que o outro se chateie, se desculpar por tudo que faz. Então, tem uma questão ligada a um excesso de responsabilidade também pela vida do outro. As mulheres, em especial, que se manifestam assim, né, que manifestam esse complexo, procuram ser aceitas pelos demais através de uma conduta de agrado, para que se sintam úteis àquela relação, dirigidas sempre aos outros, porque acreditam que assim poderão ganhar respeito, né? Ou seja, sua existência está justificada pela utilidade que tem na relação. Só que são mulheres prisioneiras do medo à rejeição e do abandono, com forte tendência ao autossacrifício, justamente pelo fato delas
terem virado, digamos assim, codependentes nesse processo, acham que precisam da aprovação do outro para se sentir bem. Então, o complexo de Wendt tem características de superproteção sobre o outro, né? Coisas como do tipo, pode deixar que eu faço, não se preocupe, não sei o que você faria sem mim, caracteriza esse complexo. Elas acabam exercendo na relação amorosa uma figura maternal, ao invés de uma figura de esposa, ou seja, nutrem a irresponsabilidade do parceiro e a imaturidade psicológica, favorecendo. Então, a gente precisa prestar atenção em todos esses mecanismos, se percebendo, vendo se a gente se adequa a essa situação e se sim, que a gente pare de utilizar esses mecanismos de evasão, deixe o outro assumir as suas responsabilidades e assumamos também as nossas. Como Joana de Ângeles vai dizer, fugindo das situações que exigem definição, parte para as formulações de comportamentos parasitas, buscando nas pessoas que considera fortes e são elegidas como seus heróis ou superiores, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. Ou seja, são aqueles sujeitos que demonstram nas relações os seus conflitos de personalidade, com uma predominância de autopiedade, autocompaixão, um esforço egoísta de receber sempre carinho e assistência, sem necessariamente a consciência de necessidade de retribuição. É aquele sujeito que não desenvolveu os sentimentos ainda de solidariedade e dever, que se crê merecedor de tudo, sem se esforçar para ser útil ao próximo e à comunidade. Acaba amando como fuga, buscando apoio e transferindo para o outro responsabilidades e preocupações que se vê incapaz de assumir, e tornando por isso um vínculo afetivo insuportável para o eleito. Porque quem é que suporta nos seus ombros o peso de dois? Outras vezes, pela própria maturidade psicológica, reage com violência, agressividade, decorrente dos próprios caprichos infantis persistentes. Joana vai dizer que uma peculiar insensibilidade emocional domina o indivíduo, que se desloca por evasão psicológica do ambiente das pessoas com quem convive, poupando-se a aflições e somente considerando os próprios problemas que o comovem ante a frieza que exterioriza quando em relação aos sofrimentos do próximo. Então é aquele sujeito que só vê as próprias necessidades e é incapaz de se mobilizar, de se sensibilizar com a dor do outro, porque acha que as suas dores são superlativas, justamente porque não as enfrenta com responsabilidade, incapaz de exercer a fraternidade e o amor ao próximo. Joana também nos diz que o homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo crescendo com ele. Esses problemas que, inevitavelmente, todos nós enfrentamos, em maior ou menor grau, em determinadas áreas ou em outras, devem constituir-se para nós como um meio de desenvolvimento, em razão de serem estímulos desafios, sem os quais o tédio seria instalado nos painéis da atividade, nos desmotivando para a luta. Então, as necessidades de enfrentamento é justamente o que também nos mobiliza ao progresso, é o que nos faz alavancar, sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Aliás, a própria estruturação mental e emocional contribui para a maturidade psicológica e para a relação social, numa espécie de comunhão de esforços próprios e do próximo e também do conjunto, para a sobrevivência de todos. Por isso que a gente precisa se perceber no laço social como formadores de uma comunidade, como integrados, né, a esse mecanismo, para que a gente não se perceba sozinho. Aliás, no modelo freudiano, se nós consideramos o desejo individual como ressonância contínua de uma multiplicidade de desejos e experiências que nos precedem e da qual nós não mantemos uma representação consciente adequada, nós vemos que nós somos sempre a soma de muitos. Ou seja, essa certa opacidade que nós temos em relação ao outro é da mesma distância da própria opacidade subjetiva. A distância que nós mantemos enquanto sujeitos em relação ao outro é a mesma distância que nós mantemos em relação a nós mesmos. Logo, o desafio
é que a nossa relação individual, subjetiva, interna, se torne de uma alteridade radical, ou seja, nós nos tornamos um ser social à medida que nós interagimos e nos reconhecemos interdependentes do outro. É estranho admitir, mas a nossa identidade é concedida e constituída mediante o contato com o outro. E no fim das contas, e por incrível que pareça, este é o maior exercício de liberdade que nós podemos ter. Por isso que Joana faz uma crítica àqueles que se dizem melhor só do que mal acompanhado, ou não preciso de ninguém para viver, eu me basto, né? Ela diz, o solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. E aí ela fala sobre os lares, que são uma espécie de cadinho purificador inestimável, que é no lar que nós superamos as nossas dívidas e que desenvolvemos recursos próprios para os enfrentamentos que precisamos empreender. E o germe das virtudes jazem adormecidos no nosso íntimo, esperando para serem despertados, dando campo à fraternidade, que deve viger em todos os nossos atos. É preciso libertar-se da infância psicológica, desses condicionamentos perniciosos, para que nós possamos trabalhar com a alavanca da vontade para assumir as nossas responsabilidades. Portanto, cumpre-nos evitar esses mecanismos de evasão, observando-nos, evitando justificativas sem sentido, como não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo, o mundo que está errado, né? O mundo forma um complô contra mim, coisas assim completamente sem sentido, que só nos ajudam a ocultar a nossa realidade de aprendizes, que se bem aproveitada, pode coroar pelo nosso esforço nossa vida de êxitos. O triunfo, ele necessariamente, o triunfo real, é fruto da dedicação e da perseverança nos tentames. Joana diz uma coisa super interessante. Não é porque nós colecionamos os primeiros acertos que eles são garantia de segurança. Muitas vezes é só o estímulo inicial para que a gente possa continuar lutando. Mas é a perseverança no bem que nos fará triunfadores e vencedores verdadeiros. E aí ela finaliza dizendo que em todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso, como expressões do mesmo empreendimento. Ou seja, nós precisamos superar as nossas tentativas frustradas e vencer os desafios com um esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem enfado ou cansaço, porque é assim que a gente cresce. Às vezes a gente tem uma visão muito pejorativa do erro. Aliás, atualmente na nossa sociedade, ela parece como um todo mais doente em seu aspecto global. Parece haver um certo embaralhamento entre as fronteiras daquilo que é normal e patológico. Quando, por exemplo, as obsessões estão cada vez menos associadas a conteúdos psicopatológicos e mais associadas a termos relacionados à eficiência, produtividade, perfeccionismo, como isso fosse uma coisa boa, desejável, positiva para o amadurecimento psicológico. Mas, na verdade, é uma realidade que tem sido causa de extremo sofrimento psíquico. E é por isso que o uso cada vez frequente, né, das nossas fugas psicológicas acabam contribuindo para o medo da realidade, para os receios da luta, subestimando as nossas capacidades próprias individuais e refletindo desconsideração perante os próprios valores. É como a gente achasse que os nossos erros são imperdoáveis, que a gente não se permitisse também nem mais a experiência de aprender com os nossos equívocos para poder seguir adiante. Joana nos lembra que o homem possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do seu esforço pessoal. Então a gente precisa sair desse estado contemplativo de espectadores da própria vida para fazer o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa realizar, para a gente aproveitar a excelente oportunidade de se desvendar e fazer germinar essas capacidades adormecidas com segurança e realização interior. E ela diz também que todo o nosso esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga irá contribuir para apressar o equilíbrio emocional e o amadurecimento psicológico.
E aí ela fecha o capítulo dizendo que todo o esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o nosso equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo a assumir a nossa humanidade, que é característica definidora do indivíduo, sua memória, seus valores, seus atos e seus pensamentos. Ou seja, a fuga, seja consciente ou não, deve com o tempo ser abolida, porque é incondizente com a lei do progresso, que é a fatalidade da evolução. É bem verdade, como vimos no início, que esses mecanismos de evasão, os mecanismos de defesa do ego, são mecanismos importantes para o nosso processo de formação psíquica. E ainda recorreremos e faremos uso deles por longo tempo. Mas também está, e a psicologia espírita nos mostra isso, à nossa disposição os recursos internos para que a gente faça menos uso deles e hajamos de modo mais responsável e consciente para com as nossas ações, visando a nossa maturidade psicológica. Então, meus amigos, é mais ou menos isso que nós temos para hoje. Esperamos sinceramente tenha sido de alguma sorte útil. Agradecemos muito pela presença de todos, por terem se unido a nós nesse esforço humilde com o objetivo de desenvolvermos essas reflexões para que possamos aprender juntos, né, como viver de um modo mais consciente, para buscar essa integralidade que estamos almejando. E para finalizar, vamos fazer uma prece para agradecer. Senhor Jesus, seja para o teu coração verdadeiro as nossas maiores aspirações e propósitos, que nós possamos honrar-te, mesmo oferecendo as nossas migalhas de amor, para que multipliqueis e aplaque a nossa fome e sede de afeto. Que o Divino Mestre de bondade e misericórdia esteja sempre conosco, iluminando raciocínios e entendimentos, para que sejamos servos leais do teu amor e da tua paz para sempre. Permanece conosco pela necessidade que temos de alcançar-te. Fortalece o nosso ânimo e nos ajuda a superar esses mecanismos de evasão para sermos cada vez mais responsáveis e conscientes. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima, então, meus amigos.